Quantas células existem no corpo humano? E quantas dessas suas células são bactérias? Eu já ouvi falar que temos o dobro de bactérias em relação às células humanas no nosso corpo. Será que isso é verdade? Davi, eu tenho uma pergunta para você. Você acha que você tem mais células bacterianas ou células humanas no seu corpo? O pior é que eu acho que eu já sei a resposta, que é células bacterianas. O que é que vocês acham que existe mais no nosso corpo? Células humanas ou bactérias? O Raul pode Bactérias. responder. Bactérias. Já ouviram falar disso na escola? Alguém já falou para vocês? Não, mas eu acho que Sim, de uma certa forma sim. Vocês acham então que tem mais bactérias no corpo do que células humanas? É isso? Concorda? Não? De onde surgiu essa informação de que o nosso corpo tem mais bactérias que células humanas? Será que algum cientista foi lá e contou célula por célula em cada órgão do corpo? Ou será que essas contas são simples estimativas feitas num caderno? Com certeza não é fácil estimar o número de células num simples caderno, mas é razoável pensar que os cálculos utilizados nessas situações dependem simplesmente de um pouco de estratégia, e com essa estratégia correta, uma caneta e um caderno e muita paciência, seria possível obter no mínimo um número aproximado. Isso porque esse cálculo é um problema de Fermi. Enrico Fermi foi um físico teórico muito bom em fazer estimativas com pouco ou nenhum dado. Fermi ficou famoso quando conseguiu estimar a força de uma bomba atômica com grande precisão, detonada no Projeto Manhattan. Na época, ele havia calculado por meio de uma série de estimativas que a bomba teria 10 quilotons, o equivalente a 1 milhão de toneladas de TNT. Bom, não é possível pegar célula por célula de uma pessoa e contar, por isso são necessárias essas estimativas. Em 2016, 3 pesquisadores israelenses aceitaram o desafio de estimar quantas células humanas e bacterianas existem no nosso corpo. Micróbios são encontrados por todo o corpo humano, especialmente no trato gastrointestinal, pele, saliva, mucosas e na conjuntiva, que é essa membrana que fica atrás das pálpebras. É descomunal a diferença entre bactérias e outros micro-organismos, como fungos e protozoários no nosso corpo. Quando são analisadas amostras extraídas destes locais, a quantidade de bactérias chega a ser 1000 vezes maior que a quantidade de fungos, por exemplo. Já se sabe que a grande maioria das bactérias estão localizadas no trato intestinal, principalmente no cólon, com as últimas estimativas chegando a 10 elevado a 14 bactérias. Isso é um número seguido de 14 zeros. Logo em seguida vem a pele, com 1 trilhão de bactérias estimadas. Os pesquisadores israelenses revisitaram vários estudos científicos sobre o tema e chegaram ao número mais próximo que conseguiram: 3,7 vezes 10 elevado a 13 bactérias no nosso corpo. Mas será que isso é muito mais do que o número de células humanas? Afinal, qual que é o número de células humanas? Os pesquisadores, após uma série de estimativas bem calculadas, chegaram à conclusão que a grande maioria do nosso corpo é formado por hemácias, as células carreadoras de oxigênio no nosso sangue, seguidas de mais células como células da medula óssea, que formam as células do sangue, linfócitos, que são células do sistema imune, células endoteliais presentes nas paredes dos vasos, etc. E que o número de células para um homem de 70 quilos é aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 13. Se compararmos o número de bactérias com o número de células humanas, parece que a diferença é grande, mas ela não chega nem perto do dobro. Ela é de apenas 23%. Beleza, mas se eu subisse numa balança agora, quanto será que as minhas bactérias representariam no meu peso total? Mas a segunda pergunta você não vai saber a resposta, cara. Você não vai. Quanto você acha que pesam as suas bactérias? Ah, cara, eu acho que 20. 20 quilos? Errou! Não, pera aí. Renan do Masa Final aqui, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, Renan. Quanto você acha que pesam as suas bactérias aí no seu corpo? Acho que não pesa 1 quilo. Pessoal, tô aqui com o Watson Leonardo, do canal Disperciência. Muito prazer. Quanto você acha que essas bactérias que você tem a mais, tá? Elas pesam em quilos? Ixi, uns 20 quilos? Pela essa pergunta deve ser muito, então eu tô chutando alto, mas não faço a menor ideia. Então vamos assistir o vídeo. Para descobrir o peso das bactérias presentes no nosso corpo, é só multiplicar o peso de uma bactéria pelo total de bactérias no corpo. Uai, qual que é a dificuldade? Mas qual o peso de uma bactéria? Em 1980, cientistas pegaram uma série de amostras de fezes e decidiram testar quanto as bactérias presentes ali representavam no peso total da amostra.
Para isso, eles utilizaram uma técnica especial que consistia em agitar as amostras de cocô, filtrar, fazer centrifugações rápidas uma série de vezes para separar as bactérias do resto. Oh my God, my insides are on fire! E chegaram à conclusão de que 55% do peso total das fezes era composto de bactérias. Sabendo quantas bactérias existem numa determinada amostra de fezes, por meio da contagem no microscópio, pega-se uma pequena amostra, conta quantas bactérias tem ali naqueles campos e depois extrapola esse valor para a amostra inteira. No, please, no more, no more. Eles chegaram à conclusão que cada bactéria pesa algo em torno de 5 picogramas. Isso significa que se eu pegasse esse saco de feijão de 1 kg, eu teria de dividir esse pacote em 1 quatrilhão de pedacinhos para chegar na ordem de grandeza do peso de uma bactéria. Multiplicando 5 picogramas por 3,7 vezes 10 elevado a 13, chegamos a incríveis 185 gramas. Então o peso das bactérias em uma pessoa média é menos de 200 gramas. Se eu me empanturrar de antibióticos, não é nem de longe uma boa estratégia para perder peso. O certo mesmo é descer da balança, aceitar o problema e fazer um exercício físico, porque eu não falei antes, mas apesar das hemácias representarem o maior percentual de células no corpo humano, os adipócitos, as células de gordura, que representam apenas 0,2% do total, correspondem no nosso corpo teórico de 70 quilos, 13 quilos de adipócitos. Além disso, nós temos 20 quilos de células musculares, 3 quilos são de hemácias, 10 quilos outras células e todo o resto, 24 quilos, é água e matriz extracelular. Não é incrível saber que muito do que a gente ouve por aí não é bem assim? É isso que uma boa pesquisa, curiosidade e interesse pela ciência nos proporciona. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos apoiadores no Apoia-se. Vocês estão nos ajudando a fazer muitos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!